E aí? Muito bem. Como eu devo cumprimentar? Ou seja, a paz jamais pode vir antes da graça. Tá certo? Então eu posso cumprimentar você com graça e paz. Ou graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é o suficiente. É desta forma que eu agora vou... Então veja bem. Graça e paz da parte de Deus. Tá correto? Graça e paz, tá correto. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ou esteja com o irmão. Tá correto. Está escrito em Apocalipse capítulo 22, se não me foge a memória, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu quero que vocês entendam que jamais vocês cumprimentem qualquer irmão com a paz antes da graça, tá? Por exemplo, paz e graça não existe, tá certo? Paz e graça não existe. Se não existe paz e graça, então eu te pergunto, aonde que está a graça? É a graça depois da paz. Não temos escrito em lugar nenhum, tá? Então, nós vamos ler aqui uma passagem para vocês, que a Bíblia diz assim, veja bem. Qual é a razão? A razão é o seguinte, Satanás ele quer que nós negamos a Jesus. De qualquer maneira. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, Jesus. Olha só, Satanás ele reconhece que Deus, que Jeová é Deus, toda a vida ele reconheceu, certo? Toda a vida ele reconheceu, é tanto que ele reconheceu que ele até no dia de hoje quer ser Deus, quer ser igual a Deus. Ele nunca quis ser igual a Jesus, ele quer ser igual a Deus, porque na verdade, mesmo sabendo ele que Jesus é o próprio Deus, então ele quer mesmo extirpar do meio do povo cristão a palavra Jesus e a fé em Cristo. Por que que tanto jargão satânico nós temos aprendido nos últimos dias nessas igrejas, nessas denominações, nessa sinagoga do diabo? Por quê? Porque na verdade a intenção do diabo é satanizar todos para não adorar a Deus, para que não adorem. Só que eu quero dizer uma coisa, irmão. Essas palavras que eu vou dizer aqui só cabe mesmo entender aqueles que o Espírito Santo de Deus iluminar. Quem o Espírito Santo de Deus não iluminar, não vai adiantar. Você vai debater, vai vomitar, vai cascavelar, vai dizer uma palavra, vai dizer outra, vai dizer a Senhor, não sei o quê. Então, quer dizer, as palavras têm significância. E dentro da palavra verdadeira, o diabo, ele tem a missão de distorcer a verdade. E é por isso que nós temos que estar atentos. Por isso a palavra de Deus fala em Oséias 4:6, assim, o meu povo tem perecido por lhe faltar conhecimento. E Mateus 22:29 diz assim, ó, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então tem muitos pastores aí que são inocentes, na verdade. Tem muitos pastores que são inocentes, não vou generalizar, mas tem muitas igrejas satanizadas, tem muitos pastores que são satanistas, que são maçons, que estão aí para preservar as doutrinas maçom dentro das igrejas. Então nós vamos mostrar algumas doutrinas maçom sobre o desgraciamento de amaldiçoar o seu irmão e negar a Jesus, tá? O diabo, ele só quer que toda a humanidade reconheça que existe Deus, só Deus Jeová, só Deus Jeová, e que a morte de Cristo não exista na humanidade, e que a graça não exista. Então veja bem que o diabo tem inventado. Então vamos lá. Preste bem atenção, nunca dê a paz para ninguém, certo? Antes da graça. Nunca dê a paz, porque a paz ela vem mediante a graça. Então, pela graça sois salvo. Veja bem que quando a gente vai agradecer a Deus, o que que você faz? Você chega e você fala assim, ó, graças a Deus, certo? O que que é? Graças a Deus, né? A graça é algo adquirido e merecido. A graça é algo adquirido, dado, que não compra, não há dinheiro para se comprar essa graça que Deus nos deu. Então, preste bem atenção. Para Deus unir o povo, novamente, que já estava condenado, que foram destituídos da glória dele quando Adão e Eva pecou, então o povo se afastou.
durante um grande período do Velho Testamento, nós sabemos que para o povo falar com Deus, foi preciso Deus criar um sacerdote, fazer existir um sacerdote. E esse sacerdote, eles faziam sacrifícios com animais, derramamento de sangue, para que Deus pudesse ouvir o povo através do sacerdote. Não o povo na sua tenda, não podia orar a Deus, não podia falar com Deus, porque Deus não ia responder, certo? Então o que acontece? Então até os seus pecados, para ser perdoado, tinha que ser através dos sacerdotes, fazendo intercessão por eles, correto? Então veja bem, que esses sacerdotes que Deus fez nascer, justamente se chama hoje o sumo sacerdote no tempo da graça. Então, para ir até a Deus, deveria de qualquer maneira, para ser perdoado na época da lei, era preciso chegar e confessar os seus pecados para um sacerdote. O sacerdote, ele ir lá matar os animais conforme for a situação de cada pessoa que tivesse condições financeiras. E ali ele fazia o sacrifício, certo? Com derramamento de sangue, e queimava para chegar como incenso de cheiro suave. Para Deus, então, aí neste caso, ele chegar e perdoar aquele indivíduo que havia cometido o pecado. Porém, antes, naquela época, vamos dizer aí, desde quando Adão pecou, né, nós podemos ver que o povo foi destituído da glória de Deus, certo? Ah, mas e Abraão, Jacó? Pera aí, vamos deixar isso de lado um pouco, porque isso aí são intimidades com Deus, que futuramente a resposta no sangue de Cristo já deu tudo isso. Então vamos lá. Então veja bem que, neste caso, quando Adão e Eva pecou, os homens foram destituídos, nós somos destituídos da glória de Deus. Então todos nós estávamos condenados ao inferno. Se estávamos condenados ao inferno, então acabou. Bom, significa que se fomos destituídos, nós estávamos todos afastados de Deus, Deus nos jogou, rejeitou a gente, nesse sentido. Bom, Deus então criando o homem sacerdote, então ali, esse homem sacerdote já existia muito, muito antes da lei. Pode ver que esse homem sacerdote já existia antes da lei. Se você pegar o livro dos patriarcas, você lê a história dos patriarcas, você vai ver que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Sacerdote. Então, sacerdotes, ou sacerdotismo, não aconteceu ou só passou a existir na lei de Moisés. Não. Então, veja bem que neste exato momento nós podemos ver que já havia o sacerdote. Então, Deus já preparou o sacerdote. Existe o sacerdote e existe o sumo sacerdote. Bom, é claro que o sumo sacerdote, homem, foi extirpado, ou seja, o sumo sacerdote que existia lá no Novo Testamento, ele foi extirpado porque Jesus ali assumiu como sumo sacerdote total. Então, homens da lei já não era mais sumo sacerdote. No sentido, digamos aí, o homem da lei. Ou seja, o homem na época da lei não existia o sumo sacerdote. Ali existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Jesus então entrou ali como sumo sacerdote na sua vinda. E ali ficou somente Jesus como sumo sacerdote vindo para cumprir a lei, tá? Vindo para cumprir a lei. Então veja que hoje nós podemos dizer que o sumo sacerdote continua sendo o nosso Cristo. Quem acredita na lei continua sendo o sumo sacerdote. Quem não acredita, não usa a lei para querer ser salvo, porque ninguém é salvo pela lei, mas sim pela graça, que é impossível entrar no céu pela lei. Então, nós acreditamos que Jesus, ele é Deus e ele é o Cordeiro que morreu para nos salvar. Então, veja bem, que para você entender uma coisa bem, veja que quando Jesus diz, a Bíblia diz, todo que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. É o que está escrito aqui em 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Então presta bem atenção, meus irmãos. Se você está negando a Jesus, de qualquer forma, você
está, de uma forma ou de outra, você está exonerado do céu. Concorda? Então veja que Jesus, ele é graça. Olhe para você ver. Jesus, ele é graça. E a paz, ela é Deus. Lembre bem, nunca pode vir primeiro a paz. Ah, mas Deus é o juiz. Sim, Deus é o juiz. Mas não foi assim, porque a paz estava longe dos homens. A paz destituiu os homens da glória dele. Então veja bem que quem veio trazer paz ao povo, quem veio trazer uma verdadeira paz? O próprio Cristo. Ele é como se, por exemplo, vamos dizer, é como se o correio passasse na tua casa, pegasse uma encomenda e entregasse para o seu destinatário. Então, quer dizer, quem foi o mensageiro da paz? O mensageiro da paz foi Cristo. O que a Bíblia diz? Seguir a mensagem da cruz. Quem é a mensagem da cruz? Cristo. Então, veja bem que o mensageiro da paz é Cristo. Cristo é que trouxe a paz para novamente unir aos homens a Deus, porque tinham sido todos nós destituídos da glória de Deus. Então veja bem, então a paz, embora Jesus é Deus, mas nós podemos classificar Pai, Filho e Espírito Santo, que os três em um são um, mas nós temos que seguir a hierarquia que é dito, cada um com a função. Se Deus quer que nós sigamos assim, nós temos que seguir da forma assim. Então vamos classificar. Deus é juiz, Jesus é advogado e o Espírito Santo consolador, intercessor. Mas neste caso, também Jesus ele entra como o sumo sacerdote, intercessor. Jesus também intercede para advocaciar, certo, a gente. Então veja bem que Deus chama Jesus e diz: olha, meu filho, não achei homem justo sequer nessa terra para enviar para a terra, para resgatar aquela humanidade que o diabo levou tudo para o inferno. A minha criatura, a minha criação. Bom, Jesus então, prometendo ser fiel, cumprir ao Deus Todo-Poderoso lá na terra, ele diz: sim, pai, eu vou cumprir todo, vou morrer para resgatar este povo a preço de sangue, porque é um preço que não tem valor estimável em dinheiro, ouro e prata, é um preço incomparável. Então, Deus, em sua conversa, vamos dizer aqui, disse: então você vai lá, você morra, vai sofrer, vai ser 100% homem, 100% Deus, porém você vai ter que utilizar em 95% ou 97% a sabedoria humana, no sentido do querer saber, porque Deus é Deus 100%. Então, Deus era 100% homem, 100% Deus. Então, veja bem que nós podemos ver que naquele momento, então, houve ali uma aliança de Deus com Jesus, com o seu filho. E o seu filho prometeu que iria vir morrer, ia dar vida pela humanidade e resgatar aquilo que o diabo roubou e levou para o inferno. Então, Jesus é o mensageiro e Deus é a paz. Então Deus disse, é como dissesse assim, preste bem atenção, é uma conversa, uma ilustração que eu estou fazendo, como se havesse, para você entender a história. Então Deus vai lá e diz assim para Jesus. Não está na Bíblia, viu, irmãos? Está assim, numa interpretação que chega a esse texto assim, mas não essas palavras que eu estou dando. Isso é uma simulação, uma parábola que eu estou aqui fazendo para que vocês possam entender. Então, Deus fala assim com Jesus: você vai lá, meu filho, certo? Porque o mundo está em guerra, o mundo não tem paz, porque eu destituí toda a humanidade da glória por causa do pecado de Adão e Eva. Então, leva a minha paz lá. E essa paz, meu filho, só pode ficar entre os homens só com a sua morte, só com seu derramamento de sangue. Se você não cumprir, então não haverá resgate de alma. Então você perdeu, você vai ser derrotado lá, então você perdeu. Então as almas continuarão no inferno. Então o que acontece? É tipo uma parábola que eu estou fazendo, né? Então o que acontece? Uma ilustração, uma simulação. Naquele exato momento, Jesus então com certeza responde para Deus: não, pai, serei fiel até a morte, certo? Serei fiel até a morte, tá? Por mim mesmo, eu nunca desistirei. Por mim mesmo, no sentido assim, eu vou desistir, eu vou falar com o Senhor, vou desistir e acabou. Não, por mim mesmo, eu não desistirei. Mas, se eu pedir ao Senhor e o Senhor mandar eu desistir, é o Senhor que manda. Veja que quando Jesus, ele estava lá orando no Monte das Oliveiras, nós encontramos que ele chorava. Suas lágrimas, suor, ou seja, suor se transformava em gota de sangue. Então ele dizia: pai, se possível for, passa-se de mim este cálice. Ou seja,
Oh meu Pai, oh meu Deus, se possível for, se tem como o Senhor chegar e me evitar morrer, porque é terrível, é muito terrível, então evite que eu morra. Ou seja, deixa eu resgatar as vidas sim, porque é verdade, Pai. Os homens aqui, você em 100%, como homem, sente dores, sente medo, sente isso, sente perseguição, é muito tribuloso, é muito peso para o homem em si só. Então, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, e sim a do Senhor. Veja que ele queria que o Pai passasse, né, anulasse aquela morte, porque era pesado, não estava aguentando. Mas, na verdade, como homem, não como Deus. Mas Deus não anulou. Porque ele disse, não faça a minha vontade, faça a tua. Se Jesus pega e faz a vontade dele, Jesus podia fazer? Podia. Porque Jesus tinha algo que nós temos aqui na Terra, que chama-se livre-arbítrio. Então ninguém é forçado até mesmo na lei brasileira, ninguém é forçado a produzir prova contra si. E nessa história ele pode calar a boca ou desistir de alguma coisa, de falar. Assim também, Cristo também, ele tinha o direito de chegar e de dizer, não, Pai, eu não quero, não vou morrer, um negócio aqui é difícil mesmo, eu desisto aqui, eu vou desistir. Então Deus deveria aí planejar outros tipos de resgate para resgatar a humanidade. Mas na verdade, veja que Jesus ele disse, Pai, se for possível, ele não diz, Pai, estou entregando agora minha missão a ti, não vou concluir. Deus iria aceitar? Iria, porque Deus não invade livre-arbítrio de ninguém. Assim, então, Jesus disse, mas não faça a minha vontade, mas sim a do Senhor. Então Jesus estava dizendo, não faça o meu livre-arbítrio. Não é da minha vontade, livre-arbítrio, que o Senhor tem que fazer. Eu quero fazer a vontade do Senhor. É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Em nome de Jesus. Veja bem que quando a gente vai cumprimentar alguém, ou seja, vai abençoar alguém, ou a gente vai agradecer, a gente agradece como? Alguém me deu alguma benção e tal, recebi, eu vou falar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não é Deus graça, não, graças a Deus. Então isso significa que Jesus vem antes de Deus no termo de resgate à salvação, porque Deus é juiz, como vocês sabem. Veja bem que quando Jesus veio a este mundo, a esta terra, ele deparou com um jovem rico, a qual o jovem rico disse assim para ele assim, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar o reino de Deus? Jesus, então, a primeira palavra que Jesus disse, Jesus falar assim, para você herdar o reino de Deus, tem que fazer isso, que no outro. Veja que ele não falaria essas palavras assim. Bom, não há um que é bom senão a Deus. Veja que esta honra, né, essa verdade, né, ele dirigiu ao Pai. Ele diz, ninguém é bom senão o Pai, ninguém é bom senão meu Pai, só Ele é bom. Então, ele mesmo sendo Deus, ele usou ali 100% homem e dizendo, ninguém é bom senão Deus, só Deus é bom, certo? Então ele poderia sim, naquele exato momento, receber aquela honra, aquela glória que aquele jovem rico trouxe a ele, porque ele também é Deus, mas ele não poderia usar naquele ínterim, naquela situação, o seu termo de Deus. Então ele diz, não existe ninguém bom senão Deus, né? Só Deus é bom. Então veja bem que ele estava também na época da lei. Então na época da lei, enquanto Jesus estava vivo, ainda não tinha se cumprido a graça, ainda não tinha iniciado a graça, porque Jesus estava na época da lei. Se vocês raciocinar, vocês vão ver que Jesus, quando entrou lá, os demoniados, os demônios de Gadara, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. O que aconteceu? Que o diabo sabe que Jesus é Filho de Deus, mas o que ele quer pôr na cabeça dos seguidores de Cristo, de Deus, de Cristo, né? Cristo mediante a Deus, diante de Cristo nós chegamos a Deus. Então, ele chega dizendo que o quê? Que sabemos que tu és o Filho de Deus. Quer dizer, o diabo não nega Jesus. O diabo, ele quer negar a Deus. Ele quer negar a Jesus no sentido assim, empurrar na sua goela que você tem que negar. Mas ele sabe que Deus é Jesus, que Jesus é Deus. Ele sabe que Jesus é Filho de Deus. Ele sabe toda a história. O diabo, ele sabe, conhece a verdade, mas nele não habita a verdade. Então é por isso que ele fala, bom, eu sei que Deus é Jesus. Eu sei que Jesus é Filho de Deus. Eu sei que Jesus veio, morreu e me venceu. Eu sei que Jesus resgatou a humanidade do inferno e pelo sangue dele todos foram livres. Então, eu sei disso, mas eu não posso deixar que o povo acredite nisso.
eu tenho que fazer o povo negar a Jesus, inclusive os dele. Eu tenho que chegar e só apresentar Deus. Porque se eu disser que Deus não existe, como que os mais espertos e mais experientes vai dizer, então, como existiu o mundo, como existiu o diabo, como existiu fulano, como existiu... Então eles não têm isso aí, eu não tenho como explicar. E aí eu vou perder milhares de almas tendo crença diretamente a Deus Jeová. Então veja bem que o diabo reconhece que Jesus é Deus, o diabo reconhece. Só que aos servos dele e aos servos de Cristo, o diabo quer empurrar que Jesus não existe, que Jesus existe na forma de profeta, não na forma de Deus, e que você não deve adorar a Jesus, que você deve diretamente exonerar Jesus e adorar a Deus diretamente, ou seja, manter o tempo da lei, que na verdade, mesmo mantendo o tempo da lei, na lei, o povo também não podia, depois da destituição da glória de Deus, o povo foi destituído, também o povo não podia ir direto a Deus, tinha que ir diretamente a um sacerdote, certo? Então, de uma forma ou de outra, o diabo ficou encurralado. Mas ele tem que fazer alguma coisa para fazer o povo de Deus negar a verdade. Ele quer fazer o povo negar. Lembra que na grande tribulação, a besta vai vir para forçar as pessoas a negar que Jesus é o Cristo? Para forçar que negar que Jesus não morreu? Para forçar que negar que Jesus não é Senhor? Pois é. Desde o início, ele tem tentado isso. E ele tem conseguido porque, muitas das vezes, a Bíblia diz que Deus dá aquilo para as pessoas do que elas querem. Se Deus avisou e a pessoa quer continuar no erro, então o espírito de engano vai continuar enganando. Então veja bem que a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 23. Quem negar ao Pai, né? Quem negar ao Pai, nega o Filho. Quem negar ao Pai, nega o Filho. Então se você negar o Filho, é de fato, é de praxe que verdadeiramente você está negando a Deus, porque tanto você negar a Deus como negar a Jesus, todos os dois, se negar os dois, você não entra no reino de Deus. Mas o que acontece? Mas se você aceitar a Deus e negar a Jesus, você não entra no reino de Deus. Bom, veja aqui no versículo Gálatas, capítulo 1, versículo, eu estou dando um repetir aqui de novo, que diz, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia, a todos vós, graça e paz. Veja bem que aqui, ó, nunca veio a paz antes, né? Ó, graça e paz da parte de Deus, tá certo? Você nunca vai poder chegar e falar graça e paz da parte de Jesus. Se você falar graça e paz da parte de Jesus, não tem como. Não existe, porque graça e paz da parte de Jesus. Porque senão você vai falar graça, que é Jesus, né? Que é a morte de Cristo. Paz é Deus. A paz vem de quem? De Deus, da parte de Deus. A paz não vem da parte de Cristo. A paz vem da parte de Deus. É por isso que Cristo veio trazer a paz. Está escrito. Eu não vim trazer. No caso, quando ele fala, eu não vim trazer paz entre este mundo, quando ele fala, eu vim trazer divisão, ele não está falando, ele está dizendo de uma paz mundana. Ele não está falando uma paz de união mundana, de união carnal. Então, quando ele fala vim trazer divisão, é porque a paz que ele veio trazer divisão. Essa paz que é Deus vai causar divisão entre o pecado e entre o inferno e o homem. Então, na verdade, essa é a paz que o Senhor Jesus veio trazer. A paz de Deus através de Cristo. Então, como na verdade a Bíblia diz que tudo em nome de Jesus que pedimos a Deus, crendo recebereis, por isso que nós não podemos pedir nada diretamente a Deus. Oh Deus, eu quero isso. Ah, tá. Oh Deus, eu quero aquilo. Oh Deus, me faça isso. Não, você não receberá, porque você não citou o nome de Jesus. Você está excluindo o nome de Jesus. Que ele que foi Jesus que te deu, né? Que derramou o sangue e te deu a prioridade, a liberdade de chegar até o Pai dele. Foi ele, foi mediante a morte dele que você está chegando diretamente a Deus. Antigamente não. Antigamente você não podia chegar diretamente a Deus. Você tinha que ir até o homem, que era um sacerdote, para oferecer sacrifício para Deus responder o sacerdote dá a resposta. Caso contrário, era sempre assim. Então veja bem, caso contrário você não poderia de forma nenhuma chegar diretamente a Deus. Então veja que o que é que você tem que cumprimentar? Graça e paz. Se você pôr a paz antes da graça, você está dizendo que Deus anulou a graça. Você está dizendo que Deus não mandou Jesus, que Deus continua prevalecendo como antes. No caso, nesse termo aí,
que as pessoas devem procurar um padre, procurar um papa, para que ele venha pagar sacrifício, para que Deus possa ouvir suas preces. É isso que ele está dizendo, tá? E na verdade não precisa mais isso. Não precisa procurar papa, não precisa procurar pastor, não precisa procurar ninguém para você na sua casa orar e falar com Deus. Então Deus vai te responder e vai te perdoar, vai te libertar, a não ser aquela coisa grave que você fere a igreja que somos nós, não é templo, viu? De pedra. Então, nós podemos ver aqui em Filemão também que o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, graça e paz a todos, ó, da parte de Deus, tá vendo? Olha o que eles cumprimentam. Graça e paz. Nunca paz e graça. Não tem como você cumprimentar ninguém com paz e graça. Se você cumprimentar com paz e graça, você está amaldiçoando a pessoa. E quando a pessoa diz amém, ela está confirmando. Se eu falo graça e paz, aí você fala amém. Você confirmou que Jesus, ele veio para morrer, para me dar salvação. Com certeza. Então eu disse amém. Estou confirmando. Sim, graça e paz. A paz, a graça está comigo. E a paz está comigo porque a graça está comigo. Então não tem como você só ter a paz. Você tem que ter a graça e tem que ter a paz. Não tem como você ter a paz e a graça. Você tem que ter a graça antes para ter a paz. Porque é mediante a morte de Cristo que você encontrou a paz. É mediante. Por isso Jesus disse, né? Não vos dou a minha graça, a minha paz como o mundo dá. Não vos dou a minha paz como o mundo dá. Deixa eu me ver aqui. Não vos dou a minha paz como o mundo dá. Aqui, ó. Aqui como é que está escrito aqui, ó. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Tá vendo? Então quer dizer, deixo-vos a paz. Quer dizer, deixo-vos a paz. Qual é a paz que ele está deixando? Essa paz é graça ou essa paz é Deus? É isso que você tem que entender. Quando Jesus diz, deixo-vos a paz, é porque ele é o mensageiro, ele trouxe do céu a paz que vai unir novamente o homem a Deus. E Deus é a paz, né? Deus é a paz, como Deus é amor. Então veja bem que, no caso, quando você cumprimenta a paz do Senhor, o Senhor em maiúsculo está referindo Deus, tá? Então podemos entender também a paz do Senhor, ou seja, Deus, Deus. Aonde entra Jesus aí com a paz do Senhor? Não entra. Porque foi tirado. Mas se eu falar a paz e graça, então tá certo, pastor, que entrou aí a paz e graça, entrou Deus, entrou Jesus. Não, onde que está errado? Está errado aí a inversão, que você colocou Deus primeiro antes de Cristo. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta você ir ao Pai para ir a Jesus. Quando você dá paz e graça, você está indo ao Pai primeiro para passar pelo Pai para ir a Jesus. Então a morte de Cristo não valeu nada. Então Jesus não venceu o mundo, Jesus não, de forma nenhuma. Jesus, ele não morreu por nós. Então tem que ser invertido. Tem que ser invertido. Ao invés de ser paz e graça, tem que ser graça e paz. Por isso, está aqui. Deixo-vos a paz. Veja que esse deixo-vos a paz, quem é esse que está falando? Deixo-vos. Esse deixo-vos é o próprio Jesus. Deixo-vos a paz. Então, Jesus é graça, aí emenda assim, graça e paz. Tá vendo? Então, deixo-vos a paz. Quem está deixando a paz? O mensageiro. É o mensageiro que morreu, que verteu o seu sangue lá na cruz, para nos trazer a paz. Então, veio Jesus lá do céu, para pregar o evangelho do céu, que é de Deus. E Deus é a paz. Esse evangelho chama-se paz, chama-se libertação. Né? Então, esse evangelho, verdadeiramente, é um evangelho santo, que Jesus também é santo. Mas Jesus, na forma de missão, devemos entender que mesmo ele sendo Deus, ele se tornou 100% homem para que ele trouxesse essa paz. Então, esta paz que nós estamos vendo agora, quando ele fala, deixo-vos, quem falou, deixo-vos? Então, Jesus está dizendo assim, a minha paz vos dou, a minha paz. Então, esta paz é de quem? De Cristo. E quem é a paz? É Deus. Então, o que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. Entendeu? Então, a paz e a graça é uma. Entendeu? Então, veja bem, ou seja, a graça e a paz são uma. Veja que ele não falou, o Pai e eu somos um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Por que ele diz, eu e o Pai somos um? Porque
ele pronunciou ele primeiro por graça. E o Pai, Deus. Senão ele falava, o Pai e eu somos um, nesse sentido. Então, como ele diz, eu e o Pai somos um, né? Deixa eu ver aqui, para me ter uma explicação melhor. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Vamos lá então, para a gente entender melhor o significado. Que ele não disse, né? O Pai e eu somos um. Ele disse, eu e o Pai. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês verem. Veja bem que tem escrito assim, ó. Meu Pai, João 10:30. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Veja bem. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Porque aqui, eu e o Pai somos um, Jesus estava identificando que ele era o próprio Deus. Entendeu? Ele estava dizendo, eu sou Deus, eu criei vocês, eu fiz vocês. E os judeus não aceitavam, como essa desgracença de não aceitar o nosso Deus como Messias na vida deles, os ortodoxos. Então esses judeus, eles não aceitaram que Jesus dissesse que ele seria Deus, o próprio Deus que fez o céu, a terra e o mar. Por isso pegaram pedra para atacar em Jesus. Veja aqui, que se você colocar que Jesus falasse, o Pai e eu somos um, certo? Viria primeiro o Pai. Então, os judeus, de forma nenhuma, talvez não pegaria pedra para atacar em Jesus. Então Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, então ele estava dizendo, eu e Deus somos Deus. Porque somos um só. Eu sou Deus e Deus é Deus. O Pai é Deus e eu sou Deus. Então ele estava dizendo isso, eu e o Pai somos uns. Veja que não tem a inversão de valores. Se você inverter o valor, então você vai negar Jesus, colocar o Pai e eu. Então o Pai vem primeiro no tempo da graça. E Jesus, né, no tempo da graça não existiu. Então, para nós continuarmos com o nosso ensino, nós podemos ver que a Bíblia ela nos refere bem em dito, como em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aonde diz assim, a graça e paz seja convosco, tá? Então, quando Jesus disse quando Jesus falou assim, ó, paz seja convosco, também, que tem aí, paz seja convosco, você pode cumprimentar o irmão com paz seja convosco? Não. Por que não? Porque se você falar paz seja convosco, você partiu dando a paz a partir da paz, ou a partir de Deus. É a mesma coisa que você fala assim, Deus seja convosco. Deus seja convosco. Mas Deus não é com a gente, pastor? Sim, mas Deus só é com a gente mediante a graça de Deus, mediante a morte de Cristo. Nós não podemos negar. Então, por que então Cristo falou paz seja convosco? Porque a própria graça é Ele. Então, se a gente pegar e colocar quem falou paz seja convosco, foi Cristo. Então, quem falou paz seja convosco? A graça. A graça diz graça e paz seja convosco. Entendeu? Então, nesse caso, graça e paz seja convosco. Isso você está correto. Graça e paz seja convosco. Você pode pronunciar também, graça e paz seja convosco. Isso é bíblico, tá? Paz, graça e paz seja convosco. Graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Então, essas são as três, mas a paz do Senhor Jesus não pode. Paz e graça não pode. Paz de Deus não pode. Certo? Se Jesus chegasse e falasse assim, ó, paz de Deus, não daria certo. Porque ele iria falar graça e paz e depois vinha Deus. Então anularia a graça, mesmo que a graça estaria na frente. Por isso que paz de Deus é satânico, é maligno. Certo? Então veja bem que você nunca deve dar a paz para ninguém, saudar ninguém com a paz antes da graça. Nunca saúde a ninguém com a paz antes da graça. Porque se você saudar alguém com a paz antes da graça, você está verdadeiramente anulando a morte de Cristo. E além de anular a morte de Cristo, você está amaldiçoando a pessoa que diz amém, ou a pessoa que te corresponde. Veja que a Bíblia diz assim, ó, se você chegar
numa casa e lá não tiver paz, né? Sacuda os teus pés, que não aceitar, e vai embora. Se você der a paz para alguém que não tem paz, né? Então, essa paz voltará para você. Mas é claro que você vai dar a paz para alguém só? Não. Não, porque não é cumprimento. Mas negar que Deus, o próprio Deus é a paz, vamos negar? Não, Deus é paz. É por isso mesmo que Deus, quando destituiu a humanidade da sua glória, Deus precisava juntar a humanidade de novo a Ele. Mas como? Ele precisava de um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue chama-se graça. Então, a questão, ele olhou para a terra, se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que ele não viu um justo sequer para morrer, para resgatar a humanidade. Porque todos estavam contaminados pelo pecado, todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, nada melhor para o nosso Deus destituir ali, por algum momento, destituir o nosso Cristo do trono dele por algum momento, para passar por essa morte, né? Destronar Jesus ali naquele momento para passar por essa morte. Então Jesus, ele é a graça. Então, como ele é justo e santo, então temos que receber o santo, que é Cristo, para ser santificados, né? Ou seja, para nós arrependermos, para nós receber o santo, que é Cristo, para ser santificado, teremos que primeiro se arrepender. Então veja bem que Deus destrona lá a Jesus e manda Jesus para a terra, 100% homem, aonde esse Jesus, ele é a própria graça. E ele sendo a própria graça, né, mesmo vindo na época do Antigo Testamento da lei, até antes de sua morte, ele estava ali cumprindo a lei. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, correto? Ali, enquanto Jesus não morreu, ele estava cumprindo a lei. Ou seja, dando oportunidade de chance de salvação. Lembra da mulher que estava sendo prestes a ser apedrejada por causa do adultério? Na lei ela já estaria morta. Se Jesus não viesse ali para cumprir a lei e dar na lei ali o direito de defesa. Então Jesus veio para cumprir a lei. Então ele veio porque toda lei tem acusação e tem direito de defesa. Então não tinha direito de defesa quando se tinha a lei. Então Jesus veio na lei, cumpriu a lei, expandindo ali o direito de defesa, deu a defesa para a mulher, e Jesus, como advogado daquela mulher, fez muito bem o seu trabalho, livrando aquela mulher de ser apedrejada por aqueles fariseus que seguiam a lei e que segue até hoje. Então veja bem que Jesus livrou. Mesmo na lei, Jesus, a partir daquele momento, veio dar a oportunidade de livramento. A mesma coisa aconteceria se fosse na mesma época de Moisés aquele povo levasse o homem que pegou lenha lá e foi apedrejado. Jesus também livraria ele. Bom, vamos lá então. Então você nunca pode dar paz antes da graça. Nunca. Não importa se a paz vem e depois vem algum pronomes, algumas sílabas ou alguma coisa depois da graça, depois da paz. Não adianta. Não adianta vir graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Não adianta vir graça, paz do Senhor... Não, perdão. Também não, graça e paz do Senhor Jesus Cristo não existe. Certo? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, porque graça já é Jesus. E a paz é de Deus. Então, também, na verdade, aí, se eles fizessem graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eles estariam exaltando a Jesus também e excluindo o Deus Todo-Poderoso, porque quando vem depois da paz, vem Cristo, então estaria aí fazendo uma confusão de uma salada mista aí para satanizar o povo de Deus. Mas vamos lá, pastor, como eu devo cumprimentar o meu irmão a partir de hoje? Vai anotando aí. Primeiro, nunca cumprimente primeiro com a paz. Não importa o que vai vir depois da paz, mas nunca cumprimente com a paz primeiro. Com a paz primeiro não. Primeiro vindo paz e graça, não. Paz do Senhor, não. Paz do Senhor Jesus, não. Pai do Senhor Jesus Cristo, não. Paz do Senhor Deus, não. Por quê? Porque se você der a paz do Senhor Deus, você só deu a paz de Deus, Deus. Não existe graça. Também não. Irmãos, tudo isso aí é sabedoria. Quer dizer, satanizaram o povo de Deus para negar a Jesus. O que o diabo mais quer, irmão, é que você negue a Cristo. Apesar que ele, se possível, ele negaria a Deus, mas ele não nega, não tem como negar a Deus, e não tem como negar a Cristo, mas ele quer fazer nós negarmos a Cristo, e só reconhecer que existe Deus. Então, assim também os muçulmanos, os satanistas, todos esses
pessoal que sataniza o nome de Jesus, então eles não dão ênfase para Jesus. Eles não acreditam na morte de Cristo. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Então eles só fazem culto a Deus. Fazendo culto somente, diretamente a Deus, sem citar o nome de Cristo antes, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo, por Jesus Cristo, então é um culto satânico. É um culto em direção a deuses. Entendeu? Deus, ele rejeita este culto. Então, você não pode somente lembrar de Deus. Se fosse assim, Jesus não viria para morrer por nós. Concorda? Então, para dizer para você, nunca cumprimente ninguém com paz e graça. Nunca cumprimente ninguém com a paz do Senhor. Nunca cumprimente ninguém com a paz do Senhor Jesus. Nunca coloque a paz antes. Todo cumprimento que você der, coloque graça e paz. Encerrou. Tá? Graça e paz. Mas se você falar graça e paz da parte de Deus, tá correto. Graça e paz da parte de Cristo, tá errado. Ué, mas espera aí, mas graça não é Cristo? É. Mas a paz vem de Cristo? Não. Cristo veio para trazer a paz ao mundo. A paz aos cristãos. Como ele diz, não vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo dá. Porque o mundo também tem paz. Então, nesta razão, você tem que identificar de onde vem a paz, como eu disse em outros vídeos. A paz do Senhor. Espera aí. A paz do Senhor? Está errado. Eu disse lá no outro vídeo que deveria identificar o nome do Senhor. Mas nesse vídeo que vocês estão assistindo, então, quer dizer, não tem nem como identificar o nome do Senhor, né? Porque a paz do Senhor, a paz não pode vir antes da graça. Então, também, mesmo se eu falar a paz do Senhor, quem? Jesus Cristo, eu vou ter que tirar o outro vídeo de lá, provavelmente eu apaguei essa parte. Entendeu? Então veja só o primeiro vídeo. Então veja bem que quando você fala a paz do Senhor, Jesus Cristo, está errado. Porque não foi a paz, não fluiu diretamente de Cristo, no sentido vindo, assim, nascido de Cristo, ou seja, ele foi trazido por Cristo. Embora Cristo é Deus, e Deus tem paz, ele é a paz, mas quer dizer na ordem cronológica da hierarquia. Então veja bem que quando você fala graça e paz, se você falar graça e paz, seja convosco. Ou então, graça seja convosco. Pode dar também. Porque você está falando Jesus, o Senhor seja convosco. Ou graça. Graça e paz seja convosco. Graça e paz da parte de Deus. Está correto? Graça e paz seja convosco. Jesus disse, paz seja convosco. Certo? Se Jesus diz paz seja convosco, você não pode dar paz seja convosco. Porque você está dando só Deus. Mas para Jesus teve validade, por quê? Porque a própria graça está dando a paz. Entendeu? A própria graça está emanando a paz dele. Que a paz eu vos dou. Não vos dou a minha paz como o mundo dá. Então a paz é quem? É Deus. A graça é Jesus. Então nunca cumprimente nenhum irmão com a paz antes. Não importa. Nunca cumprimente nenhum irmão com a paz antes. Nunca cumprimente nenhum irmão com a paz antes. Entendeu? A paz do Senhor Jesus. Está errado. A paz do Senhor Jesus está errado. Graça e paz seja convosco. Está correto. Graça e paz seja convosco. Está correto. Graça e paz seja convosco. Está correto. Jesus e Deus seja convosco. Por que Jesus veio primeiro do que Deus nesse sentido? Porque depois da morte de Cristo, tornou-se graça. Antes, Cristo só apresentava a paz na lei. O povo só conhecia Deus. Então, depois da morte de Cristo, então entrou a graça antes. Pela graça sois salvos. A graça é uma nova aliança que nos traz a salvação. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai à paz senão através da graça. Ninguém vai à paz senão através de Cristo. Ninguém vai. Então você pode entender aí, bem escrito, bem dito, que eles satanizaram muitas pessoas,
Veja que em João capítulo, 2 João capítulo 1, versículo 3, diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus. Quando fala graça, misericórdia e paz da parte de Deus, a misericórdia é de Deus, com certeza. Mas nesse caso, Deus tem misericórdia e Jesus também tem misericórdia. Certo? Olha só, então veja aí, ó, outra cumprimentação que os irmãos cumprimentavam. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo Senhor. Então olha só, então primeiro, então, e de Jesus Cristo Senhor. Está dizendo assim, ó, que a graça, a misericórdia, quando vem misericórdia, está dizendo que também vem de Deus Pai e de Jesus Cristo Senhor. Entendeu? Essa é a razão. Mas a paz também vem de Cristo? Vem. Mas primeiro vem Cristo, depois a paz. Porque Cristo foi o mensageiro para trazer a paz a nós. Então nós não podemos de forma nenhuma estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu desafio você que está assistindo e está aí debatendo língua, falando que está errado, que isso é pensamento meu, que é mentira, que isso aí é diabólico, que isso aí é engano, que eu sou falso profeta. Eu desafio qualquer um de vocês fazer um vídeo e mostrar. Porque eu vou pegar esse vídeo seu e vou tirar a conclusão, vou tirar tema. Vou fazer um vídeo. Mostre para mim dentro do texto bíblico, no Novo Testamento, porque no Velho você nunca vai achar, aonde está escrito, ao contrário do que está escrito aqui, né? Aonde está escrito a paz do Senhor Jesus. Eu quero, desafio qualquer um de vocês, me dizer aonde está escrito a paz do Senhor Jesus, ou seja, a paz do Senhor Jesus. Não estou dizendo paz seja convosco, tá? Porque Jesus, ele citou paz seja convosco. Mas você tem que dar paz seja convosco? Pastor, é justo eu como cristão dar paz seja convosco pro meu irmão? Não! Você não é a graça. Você é a graça? Essa paz seja convosco, ela só vem diretamente do próprio Cristo. Só quem é a graça viva, literalmente, só quem é a graça literalmente pode falar paz seja convosco. Por quê? Porque se você pegar quem que é a graça? Jesus. Então coloca paz seja convosco, porque quem falou paz seja convosco? A oral, quem falou? Foi quem? A graça. Olha aqui. Então se vir falar graça e paz seja convosco, certo? Aí tá certo. Porque você citou primeiro a graça. Se você citou graça e paz seja convosco, tá correto. Porque você pode ver que seja convosco, não está assim, graça e paz, graça, não está graça e paz, Cristo, não está graça e paz, Jesus, graça e paz, Messias. Então não está isso. Então está graça e paz seja convosco. Mas se você olhar a Bíblia, Jesus também diz graça e paz. É ver? Seja convosco. Jesus também diz paz seja convosco. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui? Jesus também diz paz seja convosco. Aqui, ó. João 20, 21. Onde está escrito: e Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Tá vendo? Então vamos lá. E Jesus, quem disse? E Jesus, quem disse? E Jesus. Jesus é o quê? Jesus é a graça. Então, e Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Entendeu, irmão? A paz seja convosco. Está aqui, ó. A paz seja convosco. Então, se vir alguém mandando você cumprimentar o irmão com a paz seja convosco porque está na Bíblia, cuidado, ele vai te enganar. Ele vai pegar a Bíblia e distorcer, porque aqui ele vai pegar uma verdade e vai distorcer ela, dizendo aqui, tá vendo? Jesus não cumprimentou os irmãos com a paz seja convosco? Cumprimentou, então nós podemos cumprimentar a paz seja convosco. É a mesma coisa que você pegar e falar assim: a paz de Deus convosco, de Deus, né? A paz de Deus, Deus seja convosco. Entendeu, irmãos? Então, mas por que Jesus citou a paz seja convosco? Porque Jesus é a graça. Então a própria graça citando Jesus, paz seja convosco. Então se eu tirar aqui, ó, a paz e colocar a graça na frente da paz, vai ficar paz, graça, ou seja, paz e graça, né? Então vai ficar Jesus e Deus. Não vem, preste bem atenção, irmão. Quando Jesus morreu e expirou, todo o poder, honra e glória foi dado a ele, certo? No céu, na terra e no mar. O Pai entregou para ele. Então,
ficou assim, no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, ele falava do Pai. Ele falava do Pai porque ele tinha que vir trazer a paz ao povo, mostrar o Pai para eles. Por isso que ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Olha bem, ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, neste caso, Jesus ele veio com a paz e entregou para nós humanamente. Então ele nos trouxe a paz e nos trouxe Deus novamente. E para o resgate, concluir a paz no meio do povo, era preciso o derramamento de sangue, que é a nova aliança, que é a graça. Pela graça, sois salvo. Entendeu? Então, se você receber de alguém, paz seja convosco, não diga amém. Porque você está recebendo somente Deus e não Jesus Cristo. E não, você está anulando a morte de Cristo. Tá certo? Se você receber, paz seja convosco. Tá aqui, ó. Mas Jesus disse, pastor, Jesus era a paz. Ou Jesus era a graça. Jesus é paz. Nós sabemos que ele é Deus. Mas vamos pegar ele como Jesus, a missão no caderno, na Bíblia decorrente. Jesus trouxe do céu para quem? Para a humanidade a paz. Então ele trouxe do céu. Se lá no céu tinha a paz é quem? Deus. Espírito Santo. Tal, né? Mas Jesus trouxe Deus. Deus para o povo. Aí o povo recebeu a paz. Deus novamente uniu o povo mediante a morte de Cristo, derramamento de sangue, que é a nova aliança. Então ficou graça e paz, sangue e paz, nova aliança e paz, derramamento de sangue e paz. Então por esse derramamento de sangue é que nós somos livres para adorar a Deus e a Deus. Então, resultado, nunca aceite e nem dê, paz seja convosco. Você não é Jesus? Você não é Jesus, só Jesus teve e tem o direito de falar isso. Nós, ninguém na Terra, no planeta Terra tem, de falar graça e paz. Isole isto. Isole graça e paz. Isole paz seja convosco. Aliás, só Jesus tem o direito de falar a paz seja convosco. Só ele. Ninguém mais tem direito. Só Jesus tem o direito de falar a paz seja convosco. E nós, pastor, devemos falar o quê? Paz seja convosco. Graça e paz seja convosco. Aqui, ó. Graça e paz seja convosco. Aí nós podemos falar. Graça e paz. Você pode falar paz seja convosco? Não, sozinho não. Mas e graça e paz seja convosco? Pode. Então aqui pode. Graça e paz seja convosco. Porque você citou Jesus antes. E depois do seja convosco, não está lá Jesus, né? Bom, irmãos, então, para resumir, nunca na sua vida, nunca dê a paz antes da graça, tá? Nunca na sua vida dê a paz antes da graça. Se você der a paz antes da graça, certamente você está anulando a morte de Cristo e você está amaldiçoando quem está recebendo essa paz. Ainda mais se você disser amém. Se você disser amém, você está dizendo eu recebo a maldição e eu tomo posse que Jesus não morreu para nos salvar e que eu não tenho salvação, que eu estou condenado porque Jesus perdeu a batalha e Deus não venceu mediante o teu filho, porque a vitória de Deus foi mediante a graça. Então Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque pela graça sois salvo. Se Jesus não morresse, nós seríamos todos condenados, tá? Então não negue a Jesus, por favor, irmãos. Todo cristão que nega Jesus agora, está muito fácil a negar a Jesus na grande tribulação. Então o diabo já tem treinado o povo a negar. Então eu que tenho negado sem saber, você que tem negado sem saber, quantas vezes cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Quantas vezes cumprimentei os irmãos com a paz do Senhor? Né? Deus é Senhor. Deus é Senhor. Quando alguém diz assim, mas você não pode cumprimentar com a paz do Senhor, por quê? Porque lá no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Meu filho, ou minha filha, minha irmã, meu irmão, o Senhor é meu pastor. Se você vê ali, o Senhor está em maiúsculo também. Mas o diabo, ele pega a paz do Senhor em maiúsculo, pega. Porque quando ele dá a paz e coloca o Senhor no meio, ele está fazendo uma mistura, distorção de Bíblia. Então ele está colocando o Senhor, que para você que está lendo, está sabendo que é o Senhor dos Exércitos, mas a paz que está vindo antes, paz do Senhor, então você está dizendo, paz
do Senhor e o diabo está transformando aquele Senhor como o Senhor das trevas. E você está aceitando tanto Deus como aceitando o Senhor das trevas, certo? Ou está anulando a paz ao próprio Deus como aceitando o Senhor das trevas, que é o diabo. Ele está pegando aquela palavra Senhor, que a Bíblia diz, por isso que existe Senhor dos Senhores, certo? Então, irmão, não vamos confundir a palavra de Deus. Eu simplesmente digo, se você quiser cumprimentar, continuar cumprimentando, é com você e Deus, mas no dia do juízo, ou no dia do acerto de conta, não diga que Deus não te avisou. Você negou a Jesus a partir do momento, igual, Deus já leva em conta o tempo da ignorância no Novo Testamento. No Velho não levava. Mas se você não quer aceitar, o problema é teu. No dia do juízo você vai pagar diante de Deus e acabou. Você amaldiçoou a Jesus, você rejeitou a Jesus, porque a intuição de Satanás, irmão, é fazer você negar a Jesus. É fazer você dizer que Jesus não morreu por ninguém, que não existiu morte de Cristo, que Jesus não é filho de Deus. É por isso que a grande tribulação, as pessoas para receberem água, comida e tal, apoio, eles têm que negar a Jesus, dizer que Jesus não morreu, dizer que Jesus não é filho de Deus. E você, dentro dessas denominações de pedra que estávamos, acreditamos piamente que a paz do Senhor, né, estávamos dando a paz do Senhor Jesus, porque a paz do Senhor, quando a gente fala a paz do Senhor, nós estávamos falando Deus e Senhor. Não, mesmo se fosse Deus e Senhor, não podia. Está errado. É graça e paz. Nunca cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Nunca cumprimente o teu irmão com a paz de Deus. Nunca cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor. Nunca. Como que eu devo cumprimentar, pastor? Vou falar mais uma vez. Cumprimente assim. A graça do Senhor Jesus Cristo para todos é um. Graça e paz seja convosco é outro. Graça e paz é outro. Certo? Então, nesses aí você pode, com certeza, cumprimentar. Certo? Nunca falar graça e paz do Senhor Jesus. Nunca. Graça e paz do Senhor Jesus. Nunca. Por quê? Porque você vai excluir a graça. Tira. Agora deixa a paz do Senhor Jesus. Ficaria no mesmo. Então, se você falar graça e paz do Senhor Jesus, então você está anulando a graça. Você está tirando Jesus e colocando Deus novamente primeiro e a graça depois, que não existiu. Ou seja, Jesus nunca existiu a morte de Cristo. É isso que você está falando. Irmão, o problema é teu. Estou nem aí para você. É com você e Deus. Minha missão é falar a verdade. Sei que os maléficos, malignos, os demônios, sei que os satanistas, sei que os demônios estão muito furiosos por causa disso. Mas saiba que eu sou uma pessoa com o espírito de Elias, que Deus me escolheu para revelar o oculto que está oculto diante dessas barbaridades satânicas tudo aí, escondido. Eu não sou Elias, tá? Não sou profeta Elias, não sou nenhum profeta, mas sim, eu tenho o mesmo espírito que Elias tinha, que é o Espírito Santo de Deus, que Jacó, Moisés, Abraão, que João Batista e que o próprio Cristo tinha aqui na terra. Eu sou o mesmo Elias em espírito, tá? Em espírito, o mesmo espírito de Elias que estava sobre ele está em mim. Esta é a razão. Então está aí. Nunca mais cumprimente ninguém. É só lembrar, você nunca pode cumprimentar, iniciar a frase com a paz primeiro, sempre com a graça, e nunca pôr a paz primeiro depois da graça, tá? Nunca pôr a paz primeiro antes da graça. Ou seja, se você pôr também a paz primeiro, ou seja, se você pôr assim, graça e paz seja convosco, está correto. Graça e paz da parte de Deus, está correto. Graça e paz do Senhor Jesus, está errado. Porque aí você está colocando a paz primeiro antes da graça, tá? Então você nunca pode pôr a graça e a paz depois Jesus. Está errado. Você está satanizando o nome de Jesus, está amaldiçoando e anulando a morte de Cristo. Fica assim então, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus. Senhor Jesus não, né? Graça e paz da parte do nosso Senhor Deus. Graça e paz seja convosco. Ou a graça do Senhor Jesus seja com todos, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 22. Então, para ficar melhor, graça e paz, irmãos. Tá? Graça e paz. E nunca a paz e graça. E nem a paz do Senhor, nem a paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
e até a próxima. Veja bem que para você agradecer a Deus, você nunca agradece Deus, graça. Não, você agradece graças a Deus. Primeiro Jesus, depois Deus. Mediante a morte de Cristo veio a graça. Então a graça é primeiro antes da paz. Porque sem a graça você não teria paz. Sem a graça você não subiria ao céu. Sem a graça você não teria perdão do pecado. Sem a graça você não uniria novamente a Deus e não falaria diretamente a Deus sem precisar de um sacerdote para falar por você. Hoje você fala na sua casa onde você estiver. Por isso que foi extirpado até mesmo templo de pedra. Então, templo de pedra, Jesus ia no templo de pedra por quê? Porque estava na lei, tá? Mas na graça nós não achamos templo de pedra assim não. Deus abençoe.